Eleições diretas. Governador propõe escolha de administradores por voto a partir de 2022. O projeto foi enviado para distritais agora há pouco. Novos aumentos. Veja como foi o primeiro dia útil de reajuste dos ônibus do entorno. E a gasolina também fica mais cara a partir de amanhã. Alerta por SMS. Brasiliense já pode se cadastrar para receber informações sobre alagamentos temporais e até deslizamentos de terra. Olá, eu sou a Juliana Cury e levo a vocês as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. O governador Rodrigo Hollenberg enviou à Câmara Legislativa agora há pouco uma proposta de eleição direta para administradores regionais. A ideia é que a escolha seja por meio de voto a cada 4 anos, coincidindo com a eleição para governador, deputados e presidente da República. O projeto de lei prevê uma série de critérios para os candidatos a gestores das regiões administrativas. E, se for aprovado, começa a valer em 2022. Entenda. O governador Rodrigo Hollenberg, ao lado do chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, disse que o projeto de lei do Executivo traz regras para que a população de Brasília possa escolher diretamente os administradores regionais. Para concorrer, o candidato deve obedecer aos mesmos critérios de outras eleições, como, por exemplo, estar com a ficha limpa. Outro quesito é morar na região administrativa que quer representar por pelo menos 1 ano. O nosso entendimento, essa eleição ela deve ser comandada pelo Tribunal Regional Eleitoral e conjuntamente com a eleição de governador, deputado federal, deputado distrital. Apesar de anunciar a intenção de abrir licitação em março para realizar concurso público para contratar pessoal para as administrações regionais, o governador não informou quantos cargos devem ser criados, nem quando isso deve acontecer. Ainda segundo Hollenberg, o projeto prevê que os novos administradores continuem subordinados aos órgãos de controle do GDF e podem ser destituídos pelo governador a qualquer momento. O projeto de lei do Executivo para as administrações regionais veio 2 meses depois que os parlamentares aprovaram a proposta do deputado distrital Chico Vigilante, do PT. O projeto, que previa a criação de uma lista tríplice e a escolha do nome ficaria a cargo do governador, foi vetado por Hollenberg. A votação desse veto está na pauta da Câmara Legislativa desde a semana passada, mas os distritais não conseguem precisar se votam nesta semana. O governador anunciou ainda a criação de conselhos comunitários para fiscalizar e atuar na política das regiões administrativas. De acordo com o governo, os conselhos não representarão qualquer custo para o GDF. A possibilidade de eleições diretas é o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, o governo anunciou um novo projeto de eleição direta para administrador regional, essa novela mexicana que não acaba nunca mais. O projeto anterior foi modificado pelos deputados distritais, que agora só precisam de 13 votos para derrubar o veto do governador. O problema do GDF foi a demora em apresentar a proposta. A ideia agrada a todo mundo, porque, afinal, todos querem participar desse tipo de escolha. Mas não tem perigo de dar certo sem que antes o administrador tenha autonomia e, principalmente, orçamento, coisa que não tem, para cumprir os seus compromissos perante o eleitor. Melhor faria um governo e Câmara Legislativa abandonando essa ideia de jerico. Eleição direta de administrador, por enquanto, tal como tem sido colocada, está mais para democratismo, demagogia, do que para democracia. Hoje, o atropelamento do casal de idosos no Lago Norte completa 1 mês. A Polícia Civil ainda investiga o trágico acidente e solicitou a quebra de sigilo do celular de Luciana Pupi Vieira, a motorista que perdeu a consciência ao volante. Ela segue internada. O atropelamento está sendo investigado pela 9ª Delegacia no Lago Norte. De acordo com a delegada-chefe Mônica Ferreira, a quebra do sigilo telefônico do celular da motorista Luciana Pupi pode ajudar na apuração dos fatos. A motorista de 46 anos segue internada em estado grave por causa do acidente. De acordo com a polícia, o carro dela estava a 140 km por hora no momento do acidente. Testemunhas disseram que Luciana Pupi é diabética
e teve uma crise glicêmica enquanto dirigia, por isso perdeu o controle do veículo. Ela atropelou Evaldo Augusto, de 65 anos, e Dulcineia Rosalino, de 70 anos, enquanto faziam uma caminhada. Os dois morreram na hora. A polícia também aguarda o laudo do IML, que colheu material biológico da motorista para identificar possíveis traços de embriaguez, rastros de medicamentos ou qualquer outra substância. E uma pergunta vem levando motoristas ao Detran desde duas tragédias que marcaram este início de ano. Existe alguma lista de doenças que podem impedir uma pessoa de dirigir? No Rio de Janeiro, um ataque epilético fez um motorista invadir uma calçada de Copacabana. Aqui no DF, essa morte dos idosos, que completa um mês hoje, pode ter sido causada por um quadro de hipoglicemia da motorista. Juntos, os casos tiraram a vida de 3 pessoas. Nós fomos atrás da resposta. André foi diagnosticado com hipertensão pulmonar há pouco mais de um ano. A doença é considerada rara, provoca dores, fraqueza, tonturas e até desmaios se o paciente não for medicado corretamente. André tomou a iniciativa de ir ao Detran para saber se poderia continuar dirigindo. Ficou surpreso com a resposta. Procurei o Detran no dia 3 de dezembro, e somente semana passada eu recebi a informação de que a minha perícia ia ser realizada no dia 25 de fevereiro. Ou seja, durante esse prazo, eu ainda perguntei, eu não preciso deixar a carteira com vocês? E fui informado que não. Foi quase 2 meses que eu fiquei com a carteira e poderia, nesse período, sim, ocorrer algum problema. A preocupação do André faz sentido, ainda mais depois de 2 acidentes que chocaram o país neste início de ano. Um foi no Rio de Janeiro, que deixou uma bebê de 8 meses morta, além de 17 feridos. O motorista alegou que teve um ataque epilético. Ele perdeu o controle do carro e invadiu o calçadão da praia de Copacabana. O outro caso foi aqui em Brasília, no Lago Norte. Um casal de aposentados morreu atropelado enquanto fazia uma caminhada. A família da motorista diz que ela teve uma crise glicêmica por causa da diabetes. Não há dúvida de que algumas doenças podem afetar a capacidade de dirigir. Por isso, o Detran avalia o estado emocional, físico e psiquiátrico de quem quer renovar ou tirar a carteira ou ainda mudar de categoria. O problema é que essa avaliação também depende da honestidade do candidato. Todas as clínicas credenciadas junto ao Detran, eles são obrigatórios a fazer as perguntas básicas. Que é, você toma algum tipo de remédio controlado? Você já teve desmaios? Você tem algum tipo de doença? Então é ali a oportunidade que o médico vai descobrir, olha, ele está tomando um tipo de remédio, que esse remédio causa X problemas e que pode afetar na direção veicular. A importância de ser honesto num exame para tirar a carteira é vital para ter um condutor consciente na malha viária. Este médico diz que nem sempre doenças pulmonares, do coração, diabetes ou mesmo a epilepsia impedem alguém de tirar a carteira. Não, absolutamente. Ou ele pode ser que o medicamento não está fazendo efeito, pode ser que aquele medicamento deve ser trocado, pode ser que ele não está tomando corretamente, Então, passa essas orientações, ele fazendo, se for o medicamento, trocar, ou medicação normal, não vai impedir dele dirigir. O Rafael quer renovar a CNH e passou mais uma vez por todos os testes, inclusive o psicológico. Mas será que dá para esconder uma doença? Esta perita diz que é difícil. Tem como mentir e omitir, mas também tem como a gente detectar. O importante é isso. Nós estamos no comando de uma possível arma, que se essa arma não for usada de maneira correta, ela pode acabar lesionando, matando alguém. Protesto contra a Previdência. Cerca de 800 servidores e representantes da Central Única dos Trabalhadores se reúnem em um ato contra as mudanças na aposentadoria na esplanada dos ministérios. O projeto não vai ser votado enquanto o decreto de intervenção do Rio de Janeiro estiver em vigor. Mesmo assim, as manifestações foram mantidas. Quem acompanha a situação por aqui é o repórter Rodrigo Miranda, que fala com a gente agora. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Como é que está a situação por aí?
Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A situação por aqui, no momento, é muito tranquila, viu? Eles estão concentrados aqui em frente à Biblioteca Nacional desde as 5 horas da tarde e, de acordo com a Polícia Militar, neste momento tem 800 manifestantes aqui concentrados. Um trio elétrico está estacionado, onde os líderes dos manifestantes falam aí palavras de ordem e tal. Muitos protestos contra o presidente Michel Temer, contra a reforma da Previdência e contra a intervenção lá no Rio de Janeiro. A expectativa era que eles marchassem até o Congresso Nacional, ocupando algumas pistas aqui da S1 na esplanada dos ministérios. Isso não ocorreu. Então, quem está passando por aqui neste momento está encontrando o trânsito totalmente liberado na esplanada dos ministérios, sem nenhum bloqueio, sem nenhum desvio. Então, a movimentação por aqui é muito tranquila. Só que eles devem seguir daqui a pouco até o Congresso Nacional. E aí algumas faixas serão fechadas. Então, quem está pensando em passar por aqui mais tarde, é bom desviar o caminho para evitar uma dor de cabeça, evitar ficar preso no trânsito, procurar um caminho mais alternativo para voltar para casa. A Polícia Militar acompanha toda essa movimentação de perto aqui. Como eu vou falar mais uma vez, tudo muito tranquilo, sem nenhum registro de nenhuma ocorrência. Então, eles seguem concentrados em frente à Biblioteca Nacional e a gente fica aqui acompanhando também essa movimentação para voltar a qualquer momento com mais informações. Juliana. Tá certo, Rodrigo. Obrigada por todas as informações. Bicicleta roubada na ponte JK leva à prisão de 6 pessoas por furto de água e de energia. A bicicleta foi encontrada no dia 29 de dezembro do ano passado. As investigações levaram a 2 moradores de uma invasão que se estabeleceu atrás do setor de Clube Sul. A vítima reconheceu os suspeitos por foto, o que foi o suficiente para a polícia conseguir um mandado de busca e apreensão. No local foram encontrados ainda computadores, máquinas de lavar, eletrodomésticos e ligações clandestinas de energia. Os 6 acusados foram presos hoje de manhã e encaminhados para a delegacia da Asa Sul. Quem mora no entorno e trabalha no DF já está pagando mais caro pela passagem de ônibus. Uma variação que pode chegar a 50 centavos, dependendo do destino. O aumento autorizado pela NTT começou a valer ontem. A tabela de preços atualizada pegou muita gente de surpresa nesse primeiro dia útil, depois da divulgação de aumento dos valores. Não estou sabendo ainda. Quem também sentiu no bolso o reajuste foi o João Vitor. O estudante pagava do Valparaíso para o Gama R$ 2,85 e agora passa a pagar R$ 3,00. Eu frequento aqui de segunda a quarta e eu pago R$ 40 de passagem por mês. No final do mês? Pesa no bolso. O aumento varia de 5,4% a 7,1%. A maior alteração foi para o trajeto entre Cristalina para Brasília. Os bilhetes vão custar R$ 7,80, um aumento de 50 centavos. Tive que juntar as moedinhas. O reajuste anual é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e leva em conta fatores como o aumento do combustível e gastos com funcionários das empresas. Mas quem usa o transporte público pede que as melhorias no sistema também sejam feitas com a mesma frequência. A empresa tem que melhorar, porque lá dentro do Céu Azul é uma calamidade a UTB. Muito triste mesmo. Não tem maior número de ônibus, você não tem segurança dentro do ônibus. Não vale a pena. E o combustível vai ficar mais caro de novo amanhã. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 1,5% no litro do diesel e 1,82% no preço da gasolina. Pela nova política de preços da Petrobras, em vigor desde o ano passado, o valor varia de acordo com o movimento do mercado internacional, que permite reajustes até diários. A partir de hoje, a empresa muda a forma de anunciar os preços, publicando o valor do combustível nas refinarias sem a incidência de tributos e não mais os percentuais de reajuste. A Petrobras espera que essa forma de anúncio reflita em valores menores nas bombas. O preço médio da gasolina em Brasília fechou a semana passada em R$ 4,27. A seguir, tudo sobre as novas regras do FIES. As inscrições para o acesso ao financiamento estudantil estão abertas a partir de hoje. O Band Cidade volta já.